para lermos as Escrituras, ela fica em São Mateus 7, o verso 24. São Mateus 7, o verso 24 e 25, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Canta no momento do Tabernáculo da Fé, a irmã Maria Martins. Ouve sua voz. Cristo com voz amorosa chama-te pra sua luz, torna tua alma ditosa, se carregares a cruz. Ouve sua voz a chamar, Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa, paz hoje quero te dar, porque voltar não procuras do mau caminho em que está, no fim do qual amarguras e eternal desroerá. Ouve sua voz a chamar, Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa, paz hoje quero te dar, muito breve irás encontrar-te perante a morte que atroz vai sem piedade levar-te, onde não ouça sua voz. Ouve sua voz a chamar, Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa, paz hoje quero te dar. Ouve sua voz amorosa, como
persiste a chamar. Com sua mão poderosa, Cristo te quer libertar. Ouve sua voz a chamar. Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa. Paz hoje quero te dar. Ouve sua voz a chamar. Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa. Paz hoje quero te dar. Ouvintes amados e toda a igreja que nos ouvem, e aqueles que estão pela internet, e aqueles que nos ouvirão através do rádio, Deus vos abençoe e vos concedam a mesma unção, a mesma inspiração que temos aqui, possa cair no seu coração ao ouvir, a escutar esta voz. É o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo na Escritura que nós lemos, em São Mateus 7, o versículo 24 e 25. Então ele disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ficou bem esclarecido, bem explícito isto, porque ele deixou uma forma correta para que seja executada isto. É escutar a voz, ouvir e praticar. Ou seja, viver. Viver a palavra de Deus. Fora disto, você não pode ver o cumprimento destas Escrituras. É necessário que praticamos, obedecemos. Ele disse que quando você faz isto, não há problema mais que pode causar na sua vida. Nada. Não me importa o que aconteça, o que vem, o que vai, as tempestades, os problemas da vida, que é mister que venha, porque estamos num corpo humano, um corpo físico, esse corpo do pecado. Então nós somos, às vezes, alvejado através do nosso adversário. Porém, nós temos aqui uma maneira pela qual nós superamos tudo. Submissão, sujeição à palavra de Deus. Ela se torna para nós a nossa coluna, o nosso baluarte. Correto? Então, quando nós estamos atrás, entrincheirados e verdadeiramente equipados com a palavra de Deus, pode vir
as consequências. Como ele disse: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, batalhas, dificuldades, lutas. Vejam, zombaria, difamação, críticas, ridicularização. E combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós vamos observar que a casa, ela é o lugar, o templo, aonde Deus mora. Por isso que quando o inimigo, ele vem contra um filho de Deus, ele não consegue vencer. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostrou para nós em uma parábola a respeito do ladrão. Então ele disse: quando o ladrão entra na casa, a primeira coisa que ele faz é maniatar ou amarrar o cabeça, o chefe da casa. E se ele conseguir fazer isso, ele saqueia tudo que está na casa. Vejam. Então, se ele for mais forte do que o dono, o proprietário, a casa está destruída. E nós vamos ver que, comparando aqui, a nossa casa é nós. Somos nós. Nós somos essa casa de Deus. Nós somos o seu templo. Assim como Jesus era a casa do Espírito Santo. Era a morada de Deus. E Satanás não pôde vencer. Nem um instante. Cada investida que ele o fez, ele perdeu. E não foi simplesmente porque Jesus não estava precisando e necessitado como um homem, não. Ele estava sim. Ele estava muito necessitado daquilo, como um homem. Ele tinha acabado de jejuar 40 dias e 40 noites. Leia lá em São Mateus 4, que você vai ver. E Satanás veio sobre ele, com a sua tempestade, lançando rios de sua boca, para tentar destruir. E ele disse para Jesus, ele sabia que Jesus estava com fome. 40 dias, 40 noites que jejuava. Vejam. Então, ele foi e disse para ele: olha, você está com fome, você precisa de comer. Está escrito: transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Ele disse: também está escrito, Satanás. Veja que Jesus, ele sendo a própria palavra, ele se refugiou atrás da palavra. Ele se entrincheirou na palavra. Ele era Deus, o Emanuel, feito carne. Ele poderia muito bem neutralizar Satanás sem palavras. Ele podia. Ele tinha poder para aquilo. Mas ele queria enfrentar ele, era mão a mão. Braço a braço. Com espada com espada. E aí então você vai ver que ele usou a espada. Golpeou o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás deu uma rodopiada ali com aquilo. Ele levou um choque muito grande.
deu uma voltazinha, levou Jesus lá no pináculo do templo. Vejam. E disse: está escrito, dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Pula de aqui, lá embaixo, e eles te sustentam ali, para você não tropeçar os seus dedões em pedra. Jesus tornou tomar a palavra. Olha, ele tomava toda vez a palavra. Está escrito, Satanás: não tentará o Senhor teu Deus. Ele tornou voltar novamente e levou ele lá no pináculo do templo. Digo, lá na montanha, lá na colina. Mostrou todo o sistema do mundo. Todos os reinos. E disse: tudo é meu. Isso tudo me pertence. O profeta, ele disse que ele mostrou o reino da Alemanha, da Suíça, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, tudo. Falei: é meu. Eu dou a quem eu quiser. E Jesus não falou nada que não era dele. Jesus sabia que esse mundo não pertencia a ele. Que Deus não estava governando este mundo. Se ele tivesse governando este mundo, nós não teríamos o que temos neste mundo. A desordem, a depravação, a corrupção, o pecado, morte, assassinato, tudo. Ele sabia disto. O reino de Deus era um reino pacífico. O reino de Deus é um reino amoroso. O reino de Deus é um reino justo. Agora, eu não quero dizer que Jesus não tem um reino aqui na terra. Ele tem, sim. Ele tem um reino espiritual. Isto é a verdade. Nós não podemos negar isso por hipótese alguma. De jeito nenhum. Ele tem um reino estabelecido aqui. E esse reino é entronizado no coração de seus filhos. É um reino espiritual, aonde Deus está ali, entronizado, governando, dominando e reinando. Por isso que este homem que ouve a sua palavra e escuta e os pratica, nada pode combater ele, derrubá-lo. Ele não fica prostrado. Porque, na verdade, o seu rei, ele é perito em governar. Ele sabe como dominar através do amor divino. Neste reino ali está fluindo amor, está fluindo ali gozo, está fluindo ali paz, longanimidade. Vejam. Agora, todas essas coisas não é do homem, é de Deus no homem. É Deus em cada um dos seus filhos que faz isto. Longanimidade, benignidade, mansidão, fé, bondade, temperança. Todas essas coisas fluem nesse reino, que é dado a quem? Aquele que pratica as suas palavras. Irmãos, tem uma chamada para cada filho que pratica. Você o fez. Quando você ouviu estas palavras, você praticou ela. Começando por aí, São Mateus 28, 19. Verso 18 e aos 21. Quando Jesus chegou aos seus discípulos, ele diz: todo o poder no céu
e na terra. Nem nada ficou lá e nada aqui na terra sem ele poder dominar. Todo o poder no céu e na terra foi entregue nas minhas mãos. Você sabe que até mesmo Satanás ele só pode fazer alguma coisa com uma pessoa quando Deus permite? É Deus que permite ele lançar uma enfermidade em cada filho, em cada ser humano. É Deus que permite, e se Deus não permitir, isso não te atinge. O diabo é como um cobaia nas mãos de Deus. Ele está ali amarrado pela uma coleira, numa corrente. Ele não pode fazer mal a um filho, a menos que Deus permita, como eu já disse. E aí você vai ver que ele tem todo o domínio, todo o poder no céu e na terra em suas mãos. O diabo mesmo não faz nada se ele não permitir. Imaginem. E agora, quando você é completamente nascido de novo, tem recebido esta palavra, sendo batizado corretamente, com um batismo escriturístico, bíblico, Deus revelou a você isto, deu a você esse conhecimento, e você teve essa revelação, e aquilo penetrou no seu ser, e você praticou aquilo. Vejam, estou falando sobre aquela escritura, que nós lemos. E você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, crendo por fé. Deus vem dar a você o seu próprio Espírito, que é a vida de Cristo vivendo em você, morando nessa casa, nesse templo, para quando você vir receber as investidas de Satanás, ainda que ele venha camuflado numa máscara chamada religião, você sabe, você pode discernir o Espírito, não é mesmo? Como foi com Jesus. Ele disse, tudo é meu, eu lhe me pertence, eu dou a quem eu quiser. Se tu prostrado me adorar, eu te darei. Ele sabia que um dia teria um reino físico. Na verdade, ele se assentaria no seu trono, mas seria um reino puro, um reino perfeito, um novo céu, uma nova terra, um povo novo. Um povo restaurado. Isso é verdade. E Jesus não titubeou, deu-lhe um pontapé nele. Disse para ele, vai-te Satanás, só o Senhor teu Deus servirá, só a Ele adorarás. Veja como Jesus nos deu um exemplo. Ele nos ensinou como nós devemos vencer o diabo. Bem, então aí nós podemos ver que quando o adversário, esse ladrão vem para tentar saquear a sua casa, você não fala nada, quem fala é o inquilino lá dentro. Deixe com ele, simplesmente você se rende por completo e diga, Senhor, eu estou em tuas mãos. Que o Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor me guia, o Senhor me dirige. Quando esse adversário, ladrão, vier, lá dentro grita, tem gente. Ele é forte, ele é poderoso. Satanás pode comigo, ele pode com você, mas não pode com o nosso Deus.
ele não pode. É a verdade? Isso tem sido aprovado e testado. Deus lutou com o diabo em espírito nos céus, lutou com o diabo aqui feito carne em Jesus, e agora está lutando com ele através da carne. É através de cada filho, cada filha, nascido dele, cheio do Espírito de Deus. Não tenhamos dificuldade para podermos praticar a palavra. Agora, quando uma pessoa não pratica a palavra e se afasta dela, ele está em piores lençóis. Isso é verdade. Ele cai numa situação tão difícil. O profeta, ele fala nessa mensagem, é sempre presente a água da rocha. Ele disse: agora, a fim de obtermos esta vida, lembre-se, a vida de Cristo permanece com a igreja, aleluia, na sua igreja, em seu povo, em seus filhos. Ele diz: Cristo não deixa a igreja. Você sabe que a maneira de nós manter Cristo bem pertinho de nós é só falar as boas coisas, não é mesmo? Manter Ele vivendo, morando nessa casa, fale as boas coisas. Como disse o apóstolo São Pedro, se alguém falar, falem segundo a palavra de Deus. Então vamos falar só coisas boas. Nós temos tantas coisas boas para falar, por que vamos ocupar o tempo em falar as coisas erradas? As coisas más, não é mesmo? Então Deus não deixa a igreja. Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Aí nós podemos parar aqui um pouquinho e meditar e fazer uma reflexão nisto. Como saberemos que essa igreja é a igreja de Deus? É quando Deus está nela. E se Deus está nessa igreja, significa que essa igreja é a verdadeira igreja, porque tem um verdadeiro Deus. E ela permanece com sua palavra, não é mesmo? É o que mantém. Agora a igreja que diz que é de Deus e não fica com a palavra de Deus, vejam, isso daí foi para aquele tempo, nós estamos vivendo outro tempo. Aquilo foi para aqueles dias lá atrás. Hoje nós vivemos uma era muito moderna. Nós não precisamos disto. Vê como eles dizem. E não sabem que Jesus mesmo disse, Paulo disse isto, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E naquele dia lá, que aquele povo recebeu ali o batismo em nome de Jesus Cristo, quando eles fizeram aquela pergunta para Pedro e os demais apóstolos: varões e irmãos, o que devemos fazer para sermos salvos? E o apóstolo Pedro, carregado e cheio do Espírito Santo, ele disse estas palavras: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja como ele disse aqui. Então não existe ser de tempo moderno. Deus é o mesmo. Ele diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Essa promessa, a promessa que ele deu lá no princípio, porque essa promessa é para vós, os judeus, para vós, os vossos filhos,
para todos que estão longe, judeus e gentios e gregos, e tanto quanto o Senhor vosso Deus chamar. Então isso é até o final, irmãos. E tem uma coisa: quando Deus parar de trabalhar aqui, nós começaremos no céu, porque a festa não pode acabar. Ele disse, há um hino, né? Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai se acabar. Quando terminar aqui, no céu continuará. Aleluia! Nós continuaremos do outro lado. Esta é a verdade. Correto? Essa é a promessa que foi dada lá no Pentecostes. Isso é para até o final. Então, por que não pegam isso? Então, porque não é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus fica com a palavra de Deus. E quando nós ficamos com a palavra, não precisa ficar preocupado. Deus está aí com você. Deus está com cada filho. Vejam, Deus ficará com você até o fim do mundo. É o povo que deixa Cristo, não é Cristo que deixa o povo. O povo deixa pelas suas incredulidades. Eles deixam Cristo, não Cristo deixa o povo. Israel deixou a torrente, não a torrente deixou Israel. Vê? Pois a Bíblia simplesmente afirma isto. A rocha é a águas que seguiam a Israel. Os seguirão onde quer que eles fossem, ela ia também. Aleluia, coisa boa. É como uma família, irmãos. É como uma família. O povo de Deus é uma família. É a família de Deus. Agora veja, dentro de uma casa tem vasos de prata, tem vaso de barros, tem vaso de ouro, tem vaso de pau. Vejam, uns para honra, outros para desonra. Agora, a Bíblia diz, sede um vaso de honra, preparado para todas boas obras. Isso é a verdade. E numa casa você vai ter filhos rebeldes e você vai ter filhos obedientes. É ou não é? Vai ter ali marido rebelde e mulher obediente. Mulher rebelde e marido obediente. É desse jeito. Uns para honra, outros para desonra. E o importante que nós podemos ver, se você ler lá, em Romanos 9, você vai ver ali que Deus foi tão paciente, que Ele suportou vasos da ira, para mostrar exatamente o seu juízo sobre ele. Ele suportou tudo isto. E nós devemos ver isto, correto? Paulo fala aos Efésios, irai-vos e não pequeis. Essa é a maneira que é com cada cristão. Então vejam, eu gostaria, vejam, volte lá em Josué, no capítulo 1 de Josué, onde ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, onde quer que andares, o Senhor teu Deus é contigo. Ele deu essa promessa, e essa promessa não foi só lá, é até agora para nós. Israel era um tipo da noiva de Jesus Cristo. É um tipo, era uma nação eleita, um tipo de um povo eleito.
uma igreja eleita. Isto é correto. E se ele deu essa promessa, ele deu para filhos. Aonde pisar a planta de vossos pés, é vosso. Eu vos darei, eu estou contigo. Então eu disse, a forma de Deus não se afastar de nós, é nós obedecer a Deus. Não deixar as dúvidas, a incredulidade se colocar entre nós e Deus quanto à sua palavra. Por isso ele disse, não temas, qualquer homem, seja corajoso, simplesmente, onde quer que pisares, eu estarei bem ali, contigo. Não importa onde seja, Deus ia com Josué. E ele vai hoje com cada filho, com cada irmão, com cada irmã, que na verdade considera estas palavras, que põe ela com muito êxito, através da ajuda do Espírito Santo, dando para você esta graça, essa força, esse privilégio, de poder ouvir a palavra e praticar. Porque não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus mostra a sua misericórdia. Correto? Então, o mesmo Deus vai com sua igreja. Esta manhã, eu digo essa noite, vamos beber desta fonte além, onde você pisar, ali é onde Deus estará exatamente contigo, para dar água e dar-lhe vida. Eu estarei sempre contigo, até o fim da era. Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente, as leis de Deus. Veja, irmãos, eu estarei contigo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui, como disse lá em Hebreus capítulo 13, São João 13, você vai ver ali que ele nos amou até o fim. Nos amou até o fim. Em todos os momentos difíceis e problemas que Jesus teve, ele manteve nos amando. O profeta, ele disse, Satanás pode imitar todas as coisas, como crente. Ele disse, ele pode imitar. Tudo ele pode imitar. A única coisa que ele não pode é amar. Isso ele não pode. Ele veio para matar, ele veio para destruir. Por isso, ele odeia as pessoas e coloca nas pessoas um ódio para odiar outra. Irmãos, quem odeia, disse a Bíblia, João fala isso. Se você odeia o seu próximo ou o seu irmão, você nunca viu Deus. Ele disse, quem ama o seu irmão, ama o seu próximo, ama a Deus. Por quê? Ele diz, porque você, como pode você amar Deus se você nunca viu Deus? Nunca tocou em Deus? Então nós sabemos que nós amamos Deus é quando nós amamos o nosso irmão. Porque Deus está nos nossos irmãos. Aleluia, graças a Deus que não existe no meio da igreja de Deus esse tipo de espírito errado. Eu odeio fulano. Eu tenho uma simpatia, simpatizado, como é que é? Uma simpatia pela cara daquela pessoa, é isso? Eu não gosto dela. Irmãos, nós devemos não amar o pecado.
Não amar o erro. Os espíritos errados. Mombrana, ele disse: eu amo cada irmão ou cada pessoa que está nas igrejas. Ele disse: eu não amo esse espírito denominacional. Ele disse: eu odeio, eu aborreço ele. Porque o espírito denominacional não é o povo. O espírito denominacional é Satanás. E faz submisso o povo a ele. E o profeta disse: eu odeio, porque na verdade essas denominações vai levar o povo para o concílio de Niceia, adorar a marca da besta. Vejam. Então nós não odiamos as pessoas, nós odiamos aqueles espíritos errados. E só queríamos o bem. Eles entenderam mal João Batista. Herodes entendeu mal. Herodias entendeu mal. Você acha que João estava odiando Herodias? Estava odiando Herodes? Não. Ele estava amando. Agora ele estava mostrando para ela o abismo que ela estava entrando, o abismo que ele estava entrando. E ele entendeu mal a João. Ela entendeu mal a João e odiou ele. Vejam, essa é a maneira que acontece com as pessoas que não têm a revelação. Mas as que têm a revelação, ela agradece a Deus. Você diz assim: eu era cego, eu não via isto, mas agora eu vejo. Deus abriu os meus olhos para ver. Veja, irmãos, todos nós estávamos no mesmo barco. Nós pensávamos que esses três deuses distintos, da suposta, da Santíssima, da Trindade, era correto, era verdade. É verdade. Eu nasci lá dentro. Eu nasci dentro desse sistema. Eu cresci dentro desse sistema. Não foi porque eu fui esperto e saí de lá, não. Foi a misericórdia de Deus que nos tirou de lá. Foi a graça dele. É um dom imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Todavia Deus o amou a dar a você. E abriu seus olhos. Ele disse estas palavras: eu vim ao mundo para o que é cego veja, e o que diz que veja permaneça cego. Eu vim aqui para juiz. Aqueles fariseus que estavam ali perto dele, veio e falou para ele assim: senhor, quer dizer que nós somos cegos? Fariseus? Cegos? Ele disse: se vós fosse cego, vós vê. Mas porque vós diz que vedes, então vós permaneceis nos vossos pecados e morrereis. Veja, irmãos, a graça é um dom imerecido. Deus dá àqueles que são predestinados para receber. É um dom que você não merecia, todavia Deus te agradou e amou a você e deu a você isto. Por isso eu digo, nós devemos nos assegurar nisto. Entre a vida e a morte, porque isso não foi ouro e nem prata, não. Isso custou o sangue de Deus. É a verdade. Quando Satanás pegou todo mundo e colocou dentro dessa sepultura,
dentro dessa cova, dentro dessa prisão. Deus disse: agora é hora de eu descer lá. Eu vou ter que ir lá. Porque agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu estou vendo agora toda a raça caída de Adão, os filhos de Adão encantoados num canto, com medo da morte. Eu tenho que ir lá livrá-lo. Nós estávamos assim, desse jeitinho, pavor da morte. E ele desceu dos céus. Deus mesmo não mandou um filho, ele não mandou nada, nem um anjo, ele mesmo desceu dos céus, obedecendo às leis que ele havia traçado lá no Gênesis, correto? Através da lei genética. Ele tinha dito essas palavras, que através da semente da mulher, ele traria uma semente que esmagaria a cabeça de Satanás, e Satanás feriria o seu calcanhar. E ele o fez isto. Deus veio, ele mesmo, ele não mandou um filho para poder tomar o seu lugar, foi Deus mesmo. Você diz: mas e Jesus não é o filho? Jesus é o filho de Deus, cheio de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Você entendeu? Quando o profeta Isaías deu aquela tremenda profecia, como foi que ele disse? O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o seu nome Emanuel, que traduzido, Deus conosco. Então, uma maneira que Jesus veio foi uma maneira especial, foi o único que veio assim, ninguém mais. Deus criou na virgem tanto o polo masculino como o polo feminino. O Gênesis, ele criou ali, e aquelas células se multiplicou, células sobre células, e formou o corpo de Jesus. Aquele corpo era santo, não era um corpo de pecado, era um corpo santo. Por isso que o salmista Davi, Deus havia profetizado através da boca do salmista Davi, que Deus não deixaria o corpo do seu santo ver a corrupção, e nem a sua alma no Hades, mas que ao terceiro dia ele levantaria dentre os mortos. Correto? Que foi exatamente isso, Deus mesmo feito carne. Deus disse: eu vou descer lá e vou ali agora destruir as obras infrutuosas do diabo. Deus desceu para isto, irmãos. Ele foi feito carne para isto. Foi para destruir as obras do diabo. E nós estávamos com medo da morte. O que seria a morte para nós quando morrêssemos? Ah, mas tinha medo de morrer. Aí Jesus desceu. Ele tomou o guilhão da morte. Ele venceu a sepultura. Ele venceu o inferno. Ele venceu o sepulcro, ele venceu tudo, e levantou com a chave deles na mão e disse: eu vivo, por isso vós também vivereis, porque eu vivo em vós, dando-nos segurança eterna. Hoje nós não precisamos mais de ter medo da morte. Jesus desceu, ele venceu, ele abriu cada porta da prisão, ele abriu a porta do calabouço, ele abriu tudo. Você que dava o seu corpo, os membros do seu corpo, para a bebida, para a orgia, para o jogo, para o adultério, você não precisa mais de fazer isto. Você é livre. Agora você pode dar os membros do seu corpo para Deus, ser um homem justo, uma mulher justa, honesto, verdadeiro. E o diabo não pode fazer nada com você, porque você está agarrado na linha da vida. Não é mesmo? A linha da vida é Jesus.
Nem a morte pode tocar em você, enfermidade, problema, não pode, porque o lugar que você está é santo. Eu estou falando desse homem interior, não é o homem exterior, é o homem interior. Esse homem interior, ele veio como Jesus veio. Não através de credo, de dogma, não através de denominação. Nós fomos gerados pela palavra de Deus. Como disse o apóstolo São Pedro, sendo gerados de novo. Não de semente corruptível, mas da semente incorruptível. Da palavra de Deus que foi entre vós evangelizada e permanece para sempre. Vejam, esse é o tipo de um cristão, essa é a característica de um filho. E a constituição dele é esta. Quem governa ele é o Espírito Santo que o gerou, o Pai. É Deus, é o seu Senhor, é o seu governador. E mais ninguém. E você agradece a Deus por isso, não é mesmo? Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Perdido estava eu no mundo cheio de ilusão. Minha alma almejava a salvação, mas viste meu estado na horrenda perdição. Me resgatou daquela condição. Oh, como sou feliz por essa eterna salvação. Sem merecer vieste em meu lugar. Pra sempre cantarei em gratidão a ti, ó Deus. Eu quero a cada dia te louvar. Sei que por mim foi pago na cruz, e o meu nome escreveu no céu. Acusação do inimigo não vou mais ouvir. Eu hoje sou um escolhido seu. Oh, como sou feliz por essa eterna salvação. Sem merecer vieste em meu lugar. Pra sempre cantarei em gratidão a ti, ó Deus. Eu quero a cada dia te louvar. Reconhecendo esta inaudita salvação, o que Jesus por mim sofreu na cruz. Eternamente grato a Ele sou de coração, e por ter alcançado esta luz. Oh, como sou feliz por esta eterna salvação. Sem merecer vieste em meu lugar. Pra sempre cantarei em gratidão a ti, ó Deus. Eu quero a cada dia te louvar. Eu quero a cada dia te louvar. Eu quero a cada dia
dia te louvar. Amém, graças a Deus, né? Hoje nós viemos na igreja, cantamos, um dia estaremos com Ele para sempre. Isso é verdade. O que nos sustenta é os fundamentos que está na palavra em nossas vidas. É o fundamentos, é a base. Mantém essa igreja em vida. Então hoje nós cantamos, adoramos, ouvimos um sermão. Vai chegar um dia que nós não viremos mais. Não temos mais precisão disto e nem necessidade, correto? Estaremos lá. Ele é a nossa vida. Jesus será a luz do mundo. E nós estaremos naquela nova Jerusalém. Correto? Então vamos lutar por tudo que Ele nos deu aqui, para superarmos tudo. Fazer aquilo que, se fomos trabalhar para Deus, vamos trabalhar com amor. Vamos fazer tudo bem feito. Para que então nós podemos naquele dia estar com Ele para sempre. Deus nos abençoe, né? Aqueles que nos têm notificado, irmão Edson, Jaima, Roseli Silva, Maria Lucia, Valmor e Zíbia, lá em Plácio de Castro, Celiete, né, Epitaçolândia, Acre, Débora, Suzana e Sidney, Risoneide, né? Desculpa, Risoneide, né? Risoneide e Alzerina e família. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo e a nós também. Deus os abençoe. Diga a cada um, Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos terminados. Quem é este estranho infante de Maria Virgem Mãe, tão humilde descendente de Davi e de Abraão? É o Senhor de toda a terra que em Judeia apareceu, o Messias prometido, que de glória ao mundo encheu. Quem é esse que aos enfermos a saúde restaurou? Fariseus deixou vazios e aos famintos saciou. É Jesus a fonte régia que confere todo o bem, com perfeita providência toda a criação